Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha nossa lojaassombrada.com.br. Beleza? Combinado? Bora pro relato de hoje, que é este daqui. Um espírito querido me salvou? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados! Aqui é uma fulana que vos escreve este relato. Meu relato será breve, mas eu gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo durante a minha infância. Na época eu tinha por volta de uns 10 anos de idade. Se houver nomes, neste relato estarão trocados, não se preocupe. Nasci e cresci em uma cidade do interior do Nordeste, uma cidade com cerca de 300 mil habitantes, onde eu tive uma infância maravilhosa. Minhas únicas atividades eram estudar e brincar, e sempre fui muito dedicada a ambas. Eu estudava durante as manhãs e durante as tardes costumava brincar bastante em casa com as minhas primas. À noite assistia aos desenhos animados que costumavam passar na TV no início dos anos 2000. Cresci ao lado de duas primas, sendo eu a do meio. Vivíamos eu, a minha mãe, as minhas duas primas e uma tia que nunca se casou e que cuidava da casa e de nós, enquanto a minha mãe trabalhava bastante. Ana, a casa da minha mãe tem uma configuração antiga. Esse tipo de construção era muito comum na minha cidade nos anos 2000, dos anos 2000 para trás. Uma casa grande e alongada, com um quintal ao fundo e uma segunda casa menor após o quintal. Alguns anos antes do ocorrido, quando nos mudamos para essa casa em 1995, a minha tia-avó, que tinha esquizofrenia, foi morar conosco. Ela já era bem velhinha e vivia na casa menor, pois a minha mãe não quis abandoná-la quando nos mudamos e a trouxe junto. Quando ela não estava em suas crises, era um amor de pessoa, sempre brincando comigo. Passava horas me balançando na rede até eu adormecer. Brincávamos de encenar peças teatrais e às vezes eu a arrumava para irmos dar um passeio pelo bairro. Era uma ótima companhia. Durante suas crises, mais ou menos uma vez por mês, ela bagunçava o seu quarto inteiro e passava os dias falando e gritando sozinha. Apesar de tudo, mesmo nesses momentos, nunca foi violenta com a nossa família e adorava estar na companhia das crianças. Eu não compreendo hoje como os médicos lidavam com a sua situação naquela época. Eu sei que ela havia frequentado uma clínica psiquiátrica e que tinha sido submetida a um triste e duro tratamento que era realizado antigamente nessas situações, nessas instituições. Eu não sei informar sobre as suas medicações, pois a minha mãe era encarregada dessas coisas e eu era muito pequena. Então eu não compreendo por quê, mas sendo medicada, ela ainda tinha crises mensais. Segundo a lenda que eu ouvi dos meus familiares, ela foi noiva quando jovem de um rapaz que no dia do casamento a abandonou. Suas crises de esquizofrenia se iniciaram desde então. Hoje sei que fatos traumáticos podem sim desencadear certos transtornos. Então talvez essa história tenha um fundo de verdade. Sabe aquelas histórias que a gente fala, depois que aconteceu tal coisa, fulano ficou louco. Não tem aquelas, né, antigamente fala assim, aconteceu isso, aí fulano enlouqueceu, ficou louco. No mínimo, foi algo desencadeado por um trauma grande ali para a pessoa, né? Um transtorno desencadeado por um trauma. Bom, ok, segundo a lenda que eu ouvi dos meus familiares, foi depois que ela foi abandonada, suas crises de esquizofrenia se iniciaram depois que ela foi abandonada no altar, né, no dia do casamento. Não sei se foi no altar, mas foi no dia do casamento. Hoje sei que fatos traumáticos podem desencadear certos transtornos, então talvez essa história tenha um fundo de verdade. Com quase 80 anos de idade, ela desenvolveu um câncer no útero, se não me engano, e acabou nos deixando. Eu tinha 7 anos quando ela faleceu, em 1997.
Lembro de que eu e minha prima mais nova nos ajoelhamos com a minha mãe ao lado de sua cama para rezar. Ela estava bem debilitada e tendo tremores por todo o corpo. E depois que rezamos, a minha mãe nos pediu para irmos dormir, pois já era tarde da noite. Obedecemos e entramos na casa grande, acompanhadas pela minha outra tia que morava conosco. Minha mãe decidiu passar a noite na casa pequena com a minha tia doente. Com a tia ou com a avó? Não sei. Minha mãe decidiu passar a noite na casa pequena com a minha tia doente para dar-lhe suporte durante a madrugada. Não demorou nem 10 minutos e minha mãe já estava de volta à casa maior conversando com a minha tia. Eu acho que, na verdade, ela foi passar... foi para casa pequena com a avó, né? Com a mãe dela, não sei, com a avó doente, né? Para dar um suporte. Aí não passou nem 10 minutos, minha mãe já estava de volta conversando com a minha tia. Eu lembro de sair do meu quarto e ver a minha mãe passando ferro em um vestido branco, enquanto minha tia a ajudava com as providências que deveriam ser tomadas. Era tia-avó. Minha tia-avó havia falecido. Entendi. Precisei contextualizar sobre a minha tia-avó para agora avançar ao ano 2000, onde esse relato se passa. Vivíamos na casa maior e naquela época a casa menor ficava reservada apenas para a gente brincar, já que ninguém mais morava lá. A casa menor possui um quarto, um banheiro e uma sala-cozinha. São cômodos até que espaçosos e praticamente não havia móveis ali. Apenas o velho guarda-roupas da minha tia-avó e mesinhas e cadeiras que levávamos para brincar lá. Apesar da minha tia-avó ter falecido naquele espaço, não tínhamos medo algum de ficar ali. Inclusive, eu passava horas escutando música e cantando bem alto, sem atrapalhar ninguém, uma vez que as casas eram separadas pelo quintal. Eu e minhas primas brincávamos muito e não havia limites para nossa imaginação. Porém, quando eu estava com 10 anos, a minha prima mais velha já estava entrando na adolescência e não queria mais brincar como antes. Então acabei ficando mais próxima da minha prima mais nova, que tinha 8 anos na época. Certa tarde, eu e minha prima mais nova decidimos brincar de bola na sala da casa menor. Como eu falei antes, é um cômodo bem espaçoso e confortável, porém não passava por uma boa reforma há muitos anos. E no teto ainda usávamos aquelas lâmpadas alongadas presas ao teto de madeira. Lâmpadas alongadas? Seria aquelas assim? Tipo aquelas fluorescentes assim? Alongada? Seria, né? Que nem tem assim, ó, comprida ou... Porque alongada de assim eu não... Ou... Não sei, eu acho que ela tá falando daquelas assim, né? Bom, então ainda usávamos aquelas lâmpadas alongadas presas ao teto de madeira. Sim, no telhado da casa menor é feito com telhas e vigas de madeira, como as casas de antigamente. Havia uma grande lâmpada alongada em cada cômodo, e isso era suficiente para iluminar bem todo o local. A minha prima estava próxima à parede à parede nos fundos da sala e eu estava perto da porta de entrada. Assim conseguimos uma boa distância entre nós para jogarmos a bola de uma para outra. Eu não me lembro exatamente como era a brincadeira, mas o telhado era alto e a bola não tocava o teto. Então, em um determinado momento, me aproximei do centro da sala, enquanto ríamos, distraídas e ofegantes, ainda arremessando a bola de uma para outra. Foi quando algo me empurrou com muita força para a porta da sala. Eu me senti arremessada por algo que eu não sei descrever. Em apenas um salto, eu estava colada à porta de entrada da casinha. Eram alguns metros e o meu pulo foi gigantesco. Ainda sem entender o que estava acontecendo, pois eu senti aquela coisa forte pegando em meu braço e me arremessando.
Um segundo depois, aquela grande lâmpada alongada que estava no centro do cômodo caiu e se espatifou no chão, exatamente no local onde eu estava um segundo antes. Ana, ela ia cair bem em cima da minha cabeça, se aquela coisa não tivesse me arremessado para longe. Eu e minha prima ficamos assustadas, nos encarando, enquanto minha tia corria, vindo da casa maior para ver o que estava acontecendo, pois o barulho foi enorme. Eu ainda apoiada em um pé só, tentando me equilibrar, enquanto havia vidro por todo o chão. Tudo o que eu sabia explicar era que algo havia me empurrado e a minha prima me viu sendo arremessada para longe. Minha tia, que sempre acreditou em espíritos, prestou atenção à minha descrição e concluiu que algo provavelmente me ajudou. Um anjo, um espírito amigo, minha falecida mãe. Sim, Ana, eu sou adotada. Ah, tá, eu não estava entendendo. Eu sou adotada, pois minha mãe biológica faleceu quando eu tinha 1 mês de idade. Ela era prima da minha mãe adotiva, que prometeu para ela que cuidaria de mim com o maior amor do mundo, e ela está cumprindo sua promessa. Então me pergunto, quem poderia ter me auxiliado? Ou a tia-avó, né? A tia-avó, um espírito amigo, a mãe falecida, um anjo. Quem poderia ter me auxiliado? Pois não tenho dúvidas de que algo interviu para evitar um sério acidente. Eu citei a minha tia-avó no início da história, pois aquela casa foi onde ela passou seus últimos momentos. E apesar de não termos medo de brincar ali, a minha prima mais velha, que é médium, já viu o espírito dela 2 vezes lá. Como ela não estava em casa na noite em que a minha tia faleceu, ela acredita que o espírito veio se despedir dela. Penso que ela pode ter me ajudado naquele dia, mas também pode ter sido um espírito amigo, um mentor espiritual ou até a minha mãe biológica mesmo. Enfim, Ana, sei que não tem muito do sobrenatural nessa história, mas tem sim. Mas eu gostaria de compartilhar esse relato com vocês, pois ainda lembro do peso que eu senti no braço ao ser arremessada para longe, e isso me causa arrepios até hoje. Um abraço para você e para sua família e para todos os assombrados que acompanham e curtem o canal. Obrigada pela oportunidade de dividirmos os nossos momentos com vocês. Um beijo para você, muito obrigada. É bem interessante, né, isso. Me lembrou um caso que aconteceu com a minha cunhada. Ela estava no quarto dela, estava muito calor aquele dia, aquela noite, né, porque já era de madrugada. Ela acordou, tipo 2 horas da manhã, com calor. Sem conseguir dormir, não conseguia dormir, aquela coisa ali incomodada na cama, o ventilador de teto ligado. E ela falou, quer saber, eu vou tomar um banho para dar uma refrescada e quem sabe isso me ajuda a dormir melhor. No que ela saiu e estava no banheiro tomando banho, o ventilador de teto caiu em cima da cama. Aí você se pergunta, será que esse incômodo dela, esse acordar às 2 da manhã, não conseguir dormir e aquele clique talvez de vai tomar um banho, vou tomar um banho, não foi também um dedo do divino para tirar ela da cama porque o ventilador ia cair em cima dela, ligado ali, né? E o espaço não é muito grande. Então, quais as chances? Aconteceu com a minha mãe também, ela tá com a panela de pressão ligada no fogo com sopa, e aí ela tinha cortado cenoura justamente para sopa e acho que caiu uma entre o fogão e a pia. E o cachorro tava querendo, porque queria, ele tava insistindo em catar aquela cenoura, ele queria, ele tava ali. Aí minha mãe falou, eu vou pegar a cenoura para você, tá? Acho que foi isso. E aí ela saiu para pegar a vassoura, para puxar o pedacinho de cenoura lá debaixo do fogão pro cachorro. E no que ela saiu para pegar a vassoura, a panela, o pino assim explodiu. Explodiu não, começou a fazer aquele, que nem jorrar, que nem um chafariz de sopa fervendo pra cima. E ela tava ali em cima, já esperando, tipo, pra desligar, sei lá. Tava em cima do fogão, em cima da panela. Se ela tivesse ali, o pino poderia ter, a sopa ter vindo no rosto dela, em cima dela.
E justamente no momento que ela saiu para pegar a vassoura, porque o cachorro insistia em comer aquele pedacinho de cenoura ali, aconteceu. Então são coisas que eu acredito que não é coincidência. É coisinhas que acontecem para desviar a gente, para, né? Aquela coisinha que é colocada às vezes aqui dentro, falar, ai, não sei, hoje eu não tô afim de pegar esse caminho, não sei por quê. Aí você desvia, você vai por outro lugar. E tem esses que são bem nítidos, né? Como ela disse, sentiu um empurrão, alguma coisa simplesmente empurrou e arrancou ela de lá, né? Talvez, né? Não sei lá, não ia dar tempo, não sei. Mas tem tudo isso. Já aconteceu algo assim com você? Conta pra gente. Deixa aqui suas opiniões, seus comentários, sempre com respeito, por favor. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!